voltando ao nosso projeto, agora a gente vai desenvolver a próxima etapa, que é a etapa 6. Para isso a gente vai copiar aqui a etapa 5. A gente vai modificar aqui a etapa 5 para a etapa 6. E a etapa 6 ela vai ser bem parecida mesmo com a etapa 5, tá? Vou voltar aqui, mudar aqui a identificação da etapa, colocar a etapa 6. O texto aqui vai mudar, vai ser quais áreas os hóspedes podem usar. E o texto aqui, a descrição também vai mudar. Então, inclua as áreas comuns, mas não adicione espaços que não fazem parte da sua propriedade. Aqui a gente também vai ter uma lista nesse mesmo sistema, onde o usuário vai poder selecionar as áreas onde os hóspedes podem usar. Só que a gente vai modificar essa lista aqui, não vai ser mais comodidades. Vai ser lista records áreas. Essa source record list aqui, a gente vai ter que criar uma nova. Então a gente pode ir lá no preparation. A gente vem aqui, cria uma nova, um novo aggregate. A gente acessa ele. Então as tabelas que vão fazer parte agora desse novo aggregate vai ser a área comum. A gente vai remover o ícone aqui porque a gente não vai precisar. Então aqui a gente já vai ter todas as áreas, ó, áreas comuns cadastradas lá na nossa base. A gente vai adicionar uma outra tabela aqui, que é exatamente essa, hospedagem e área comum. A gente vai alterar esse join aqui, então vai continuar sendo área comum, só que a gente vai adicionar mais uma condição, que é a hospedagem área comum, ponto hospedagem ID, e igual a hospedagem ID, que é o nosso parâmetro da tela. Beleza. Aqui a gente já tem a nossa consulta, a única coisa que vai faltar, a gente vai precisar fazer o que a gente tinha feito com as comodidades, adicionar uma nova coluna, aqui vai ser is select, e essa coluna vai ter uma fórmula, que ela vai dizer se vai estar marcado ou não lá o nosso check, né? Então, se a hospedagem comum é diferente de null identifier. Beleza, se for diferente de nulo, ele vai retornar true. Aí vai popular esse cara aqui, essa coluna, como true. Consequentemente, vai marcar nosso check lá. Beleza, já tem aqui uma nova consulta, get áreas comuns. Vamos voltar para a nossa tela. E agora vamos modificar aquela nossa lista de áreas comuns. Vamos achar ela aqui. É essa aqui. Então não vai ser mais get comodidades aqui. Vai ser get áreas comuns. O isSelect ele já alterou automaticamente, porque a gente deixou o mesmo nome, né, como isSelect. E agora esse valor, a gente não vai ter mais a comodidade. Vai ser a nossa tabela estática de área comum, ponto label. Beleza? Esse é o nome da nossa área comum. O outro detalhe que a gente precisa alterar é esse onChange aqui. Ele não vai ser mais um onChange de comodidades, agora ele vai ser um novo onChange, né? onChange área comum. Acessando aqui a nossa action change área comum, ela está vazia por enquanto, vamos organizar só ela um pouquinho aqui. E a gente pode vir aqui na onChange comodidades e basicamente copiar esse fluxo aqui,
colocar aqui para a área comum e a gente só faz a alteração do que é necessário. Porque basicamente vai ser, a lógica vai ser a mesma, né, para os dois casos. Então vamos ajeitar o nosso fluxo aqui na tela. E vamos fazer as alterações aqui necessárias. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova variável que ela vai receber o tipo de dados que vai ser hospedagem área comum. Vou copiar aqui e vou colar aqui. Beleza, ele já identificou o tipo ali de hospedagem área comum, né, para essa variável. E a gente já passa a preencher os dados dela aqui nessa etapa. Então o ID vai ser nulo, hospedagem ID vai receber o nosso parâmetro de tela e o área comum ID vai receber da lista, a nossa lista lá, lista de recorde de áreas, daí não vai ser mais comodidades, né? Na verdade a gente vai pegar da área comum ID, esse cara aqui da nossa tabela estática, né? A gente não pode buscar da outra tabela, tem que ser da tabela estática que ela vai estar sempre preenchida, né? Beleza. Deu como um ID. Agora esse if aqui a gente vai ter que alterar ele também. A gente não vai poder comparar com a lista de comodidades. Então a gente vai ter que fazer a comparação com a lista de áreas. Área comum ID igual a nulo. Se for igual a nulo, é um registro novo, né? Não existe na base, a gente vai criar ele. Aqui a gente vai selecionar, em vez de create hospedagem comodidade, vai ser área comum. E vamos selecionar a nossa variável local aqui, hospedagem área comum. Aqui a gente não vai deletar comodidade e sim vai ser nossa área comum. E o registro, a gente vai selecionar o registro corrente da nossa lista de áreas. Aqui a gente vai fazer um refresh, não mais de comodidades, mas assim de áreas. E esse refresh aqui na lista vai ser na área. List record de áreas. Beleza, basicamente isso, né? A gente já tinha um fluxo pronto, então ficou mais simples, a gente só copiou ele para cá e alterou o que era preciso, né? Para se adequar a esse fluxo. Vamos conferir aqui se ficou certo, área comum, aqui também é área comum, o refresh na área comum, refresh na lista, preenchendo as informações aqui da variável local, e aqui ele está buscando da lista record de áreas. Show. E também lista record de áreas. A princípio é isso, essa etapa foi bem simples, né? A gente já tinha um modelo. Vou voltar para nossa tela aqui, para ver como é que ficou. Etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5 e etapa 6, que foi a que a gente acabou de fazer aqui. Abaixo da nossa lista aqui a gente já vai aproveitar, vai colocar uma pergunta aqui, se essa hospedagem ela possui acessibilidade, né? Então a gente vai incluir aqui mais um container, a gente vai incluir um espaçamento um pouquinho maior, posições, a gente vai incluir um título, vamos colocar do mesmo tamanho desse aqui, 24 é o tamanho dele, 24 pixels. Vamos incluir ele dentro de um container aqui. Vou colocar um outro container aqui dentro desse que a gente criou agora, que vai ser um subtítulo
explicando ali o que a gente entende como acessibilidade, né? Então, eu vou incluir o texto, tá? Eu vou criar mais um container aqui embaixo, criar um outro container. Esse container aqui a gente vai splitar ele em dois e vai adicionar nesse principal aqui um espaçamento. Vamos colocar aqui 20 pixels. Então, do lado esquerdo, a gente vai incluir um texto. Vamos aumentar aqui a quantidade de colunas desse texto, 10. E o outro a gente vai diminuir para 2 colunas. Vou colocar esse texto aqui em negrito. E aqui a gente vai incluir um controle aqui de liga e desliga, né? O ativo e inativo. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Então, toggle button, esse cara aqui. A gente vai incluir ele na tela. Ele automaticamente já incluiu pra gente um botãozinho aqui. E dentro desse botão, a gente tem um checkbox aqui, que vai definir se ele está ligado ou desligado aquele botão ali. Então, a gente vai pegar o resultado da hospedagem e a gente vai selecionar aqui, dentre os campos que a gente tem disponível na nossa consulta, esse tem acessibilidade aqui. Beleza, agora a gente já inclui um botão que ele vai ligar ou desligar aqui conforme a hospedagem, se ele tem ou não recurso de acessibilidade, conforme essa descrição aqui que a gente colocou para ele. Acabou a etapa 6. A próxima etapa é a etapa das fotos do anúncio. Então a gente vai ver aqui na etapa 6. Vamos copiar ela, colar, renomear para a etapa 7. Vai apagar esse container aqui da acessibilidade. Vou apagar esse cara aqui. Essa lista por enquanto a gente vai deixar aqui. Depois a gente vai modificar ela para incluir as fotos, né? Mas por enquanto vamos deixar assim nesse formato. Botão de continuar e voltar. Nosso título aqui vai ser: use fotos para dar vida ao seu anúncio. Aqui não vai ser etapa 6, vai ser etapa 7. Vamos colocar um texto de ajuda aqui para o usuário. E aqui embaixo a gente vai ter uma lista de fotos e um campo para o usuário conseguir fazer o upload dessas fotos. Então, nesse vídeo aqui a gente não vai fazer essa parte. A gente vai deixar para um próximo vídeo que a gente vai baixar alguns componentes da Forge, que é um repositório aqui de componentes do próprio OutSystem, onde a comunidade inclui seus projetos. Então, a gente vai baixar esses componentes para depois a gente conseguir utilizar aqui. E um deles é o de upload de arquivos que a gente vai utilizar aqui para as fotos. Tá? Nesse momento a gente vai deixar essa lista aqui por enquanto e vamos passar para a próxima etapa aqui. Aí depois, quando a gente for baixar os componentes da Forge, a gente volta aqui e utiliza novamente essa etapa. Então vamos voltar aqui nas etapas. Voltar aqui. A gente vai criar agora a etapa 7, a etapa 8, na verdade. Etapa 8. Então a gente vai
alterar aqui o número de etapa, etapa igual a 8. Vai alterar aqui o texto para a etapa 8. O título vai ser diferente aqui. Vai ser: descreva o seu espaço para os hóspedes. Um outro texto de ajuda. Beleza. Aqui já não vai, aqui embaixo já não vai ser mais uma lista. E não vai ser mais aquela pergunta se tem acessibilidade, né? Então esse container aqui a gente vai manter. Vai só remover esse espaçamento que a gente tinha colocado aqui à esquerda. E também remover essa lista de áreas aqui, que a gente não vai mais trabalhar com lista nessa etapa. Vai incluir um input aqui de texto, aumentar ele. Ele vai ser um texto multilinhas. Nesse caso aqui vai ser com 8 linhas. E a variável que a gente vai guardar as informações aqui vai ser a variável que a gente tem lá na nossa hospedagem ID, hospedagem, e aí tem um campo aqui de descrição. Vamos tentar achar aqui, descrição. A gente tem aqui um facilitador aqui, que é um contador de caracteres, que a gente vai colocar aqui. O OutSystem é bom que ele traz bastante componente já que a gente consegue utilizar aqui, bastante componente de tela já pronto, que facilita bastante a vida do desenvolvedor. Então a gente pode botar um contador aqui de caracteres. Vamos alinhar ele à direita aqui. Então aqui dentro tem a gente pode selecionar aqui qual é o input. Eu vou dar um nome aqui para input descrição. Descrição.id é o que ele espera aqui, o ID do input. E o limite, a gente vai ver o que a gente tem aqui na nossa tabela de hospedagem aqui para descrição, quantos caracteres que nossa tabela aceita aqui. Então, descrição aqui, 500 caracteres. Então é isso que a gente vai colocar aqui como limite. Então o limite vai ser 500. Esse componente ele faz a contagem de caracteres. Então ele vai mostrando quantos caracteres o usuário já digitou. A próxima etapa vai ser o título do anúncio. A gente vai copiar essa etapa 8. Copiar a etapa 8 aqui, vamos colar. Vai para a etapa 9 agora. Então aqui vai ser a etapa 9. A gente vai colocar o texto aqui. Crie um título para seu anúncio. E o subtítulo aqui que vai ser um texto de ajuda. Atrai a atenção dos hóspedes com um título de anúncio que destaque o que sua acomodação tem de especial. Essa contagem de caracteres aqui a gente vai tirar ela aqui. Input descrição aqui a gente vai remover o nome dele. Na variável a gente vai selecionar a variável de título. Automaticamente já identificou aqui que é tamanho 50. Esse container a gente pode excluir, que ele ficou sobrando da nossa cópia.